talvez você possa nessa manhã imaginar quantos empecilhos, quanto cisco, quanta impureza tem no barro da sua vida. E Jesus não deixou de colocar a mão no barro da sua vida. Mesmo que esse barro venha feri-lo, venha deixá-lo triste, venha deixá-lo assim, por que meu filho faz isso? Quantas vezes eu já enviei orientação, sendo que parte desse cisco, dessa matéria estranha no barro da sua vida, foram decisões suas que puxaram para dentro de si. Não foram acidentes, mas você escolheu, não, eu gosto assim, e a ideia tem que me engolir. Não é assim. Lembre-se, o barro, quando tem muito cisco, ele machuca muito o oleiro. Jesus é o oleiro nessa vida. E ele deseja moldar de maneira mais especial a nossa vida. Meus queridos, nós somos um barro nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E quantas impurezas e caráter estão ferindo as mãos do Senhor? Mas Ele não se importa. Ele quer tirar da nossa vida essas impurezas para que seja um barro melhor, um barro melhorado, para que possa fazer assim um grande vaso. A boa notícia é que quem escolhe o barro é quem mesmo? O oleiro. Normalmente o oleiro não passa essa função para outra, não. É porque é responsabilidade dele como vai ser o resultado que é o vaso. Ele vai colocar uma pessoa qualquer que não entenda da matéria. Deus escolheu você porque você é uma pessoa especial. Eu quero dizer para você, eu creio que você é um criacionista, que Deus fez você a imagem dele. Então Deus não colocou um barro de segunda categoria, um barro de segunda espécie. Deus escolheu você para aprimorá-lo para a honra e glória de Deus. O segundo detalhe importante, o terceiro detalhe importante dessa manhã, é que o objetivo do oleiro é o vaso. O oleiro ele tem aquela função, o papel dele é parar e todo dia preparar vasos maiores, vasos menores, vasos com o objetivo de guardar cereais, outros com o objetivo de guardar azeite, outros para lavar as mãos. Meus queridos, o oleiro sempre está disposto a criar uma criação, e você é a criação peculiar de Deus. Deus não exerce sobre você um poder, um poder executivo, de maneira imperativa, sem deixar a oportunidade de você escolher. Deus não coloca uma pressão sobre você, Ele dá uma oportunidade de nós escolhermos. Desde o início, tanto no céu como na terra, todo ser humano, todo ser criado, tem a oportunidade de escolher. E foi a mesma coisa que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer teve essa escolha. Eu quero dizer para vocês que nós somos livres para escolher o Senhor. Você é livre para escolher o Senhor da sua vida, quem vai modelar a sua vida. No livro Caminho a Cristo, diz o seguinte: todo o céu se interessa pela felicidade do homem, amém? Amém. Todo o céu. Não é meia dúzia de anjos, nem só o teu anjo da guarda. É todo o céu que está interessado. E os apelos divinos são para que você dê ouvido para essa voz de Deus. Um conselho para os jovens aqui, eu busquei no livro Cartas para os Jovens. Nosso Pai Celestial se interessa por nossa vida afetiva. Amém? Amém. Deus se preocupa pelo seu futuro, pelas suas emoções. Se você está colocando o seu amor, o amor para o seu namorado, para o seu esposo, para a sua esposa, nas mãos de Deus. Olha que Deus maravilhoso. Deus tem dado conselho aos jovens em busca da felicidade. Que maravilha, né? Um Deus que modela, mas dá oportunidade para nós escolhermos e está interessado em nossa vida. Na meditação matinal de 1995, diz o seguinte: a misericórdia e o amor de Deus pela raça caída não deixaram de acumular-se, nem perderam a direção na terra. É a misericórdia de Deus que ainda continua cuidando da nossa vida. Eu quero dizer para vocês, apesar de sermos barro, criaturas de Deus, nós temos um grande valor diante do Senhor. A meditação matinal de 1962 diz assim: mas é unicamente pelo valor do sacrifício por nós que somos de valor aos olhos do Senhor. Exatamente pelo sacrifício de quem? De Jesus. É que eu e vocês somos de grande valor para o Senhor. Jeremias, quando chegou ali naquela olaria, ele percebeu então que o oleiro estava com o jarro em suas mãos e ficou animado. De repente o jarro nem eu vi, olhei para quebrou.
Jeremias ficou assustado. Já é bonito. A Bíblia diz, vamos continuar o texto? Como vaso, versículo 4. Como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deus é o oleiro. Creio que desde o princípio você aprendeu nessa ilustração que Deus é o oleiro e Deus tem autonomia para fazer o que deseja do barro que está em suas mãos. A figura do oleiro foi utilizada por vários escritores do Antigo Testamento. Paulo, no Novo Testamento, utilizou a mesma figura dizendo o seguinte, dizendo que Deus mostra o seu poder em recriar e criar o barro novamente. Jeremias, versículo 6, diz o seguinte: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que é Deus que modela o barro cada dia. O melhor lugar que aquele barro deveria ter se quebrado deveria ser nas mãos de quem? Do oleiro. Muitas vezes nós tomamos susto na vida. Muitas vezes nós nos quebramos na vida. Mas quando nós estamos sob direção e cuidado de Deus, mesmo que haja acidentes, Deus pode tornar a nossa vida em algo melhor. Quando o vaso quebrado está nas mãos do Senhor, a Bíblia diz que Ele constrói agora um outro vaso. Ele é capaz de então elaborar e criar algo melhor, que pode não substituir, mas está na condição melhor para aquelas pessoas. Deus é especialista em fazer algo novo e de novo. Como barro na mão do oleiro, diz a música que você cantou há muito tempo, ele é destinado agora para a honra e glória de Deus. O oleiro toma novamente a massa que quebrou, que destruiu, coloca novamente naquela roda e busca agora formar novamente. Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: ou não tem oleiro direito sobre a massa para que o mesmo barro possa fazer um outro para a honra e glória de Deus? Precisamos entender, irmãos, que o oleiro que é Jesus, que é Deus, ele tem paciência suficiente para contornar e criar um novo jarro. Mas o problema é que nós somos impacientes. Ou se eu mudo agora, eu desisto. Ou se eu faço um vaso de novo, ou senão já vou passar por outro exército. Queremos que Deus faça-nos da maneira como nós desejamos. Quando nós nos colocamos na mão de Deus, Ele não joga fora. Porque Jesus não é de jogar as pessoas fora. Mas quando nós somos colocados nas mãos de Deus e deixamos que Ele venha fazer o vaso da maneira que quiser, pintar da maneira que desejar, fazer a estrutura maior, menor, mais finada, mais largo, deixa Deus construir a sua vida. Eu quero dizer para os irmãos que Pedro é um exemplo de um jarro nas mãos de Deus. Pedro, ele permitiu ser tocado mais uma vez, ser colocado na bancada do oleiro. E mais uma vez o Senhor Jesus Cristo rodou e o formou para a honra e glória de Deus. Davi foi colocado nas mãos do oleiro. Jonas também foi colocado nas mãos do oleiro. Maria Madalena foi colocada na mão do oleiro. Moisés foi colocado na mão do oleiro. Pedro foi mudado porque deixou ser tocado pela pessoa de Jesus. Deus quer fazer mudança, meus filhos, na sua vida também. Você está feliz e satisfeito com a sua religiosidade? Está bom esse vaso religioso? Se você não está satisfeito, eu peço que volte a tua vida nas mãos de Deus. Não tente gerenciar, se moldar, talvez fazer uma estrutura que as pessoas possam ver e falar assim: esse aqui é um santo nome de Deus, esse aqui é um evangelista, esse aqui é uma mulher de exemplo dessa igreja. Mas se não for moldado por Deus, pelas mãos de Deus, nós temos meras aparências. E o teu casamento? É um casamento abençoado por Deus? A sua profissão é uma profissão moldada pelas mãos de Deus?
Deus quer pôr de novo, meus filhos, uma assinatura nesse vaso da sua vida. Os grandes artistas, quando preparam o seu quadro, quando preparam a sua arte, deixam alguma característica ali que as pessoas olham. Esse vaso aqui foi criado por fulano. Esse quadro aqui tem a assinatura de ciclano. Essa estátua aqui foi usada pelo Cisel, tem a assinatura e o modelo de ciclano. Deus quer deixar a assinatura na tua vida. Deus, Ele precisa deixar a assinatura na tua vida, porque senão você não vai ver nada. Sem a assinatura do Criador, nós somos vasos quebrados. Jeremias percebeu que o oleiro não jogou fora o barro, mas deu uma nova chance. Tomou a fazer dele agora um barro segundo o seu parecer. Sabe, meus queridos, nós devemos entender que o barro não resta outra opção a não ser deixar a sua vida na vontade do oleiro. Eu não sei quais são os seus planos profissionais, emocionais, espirituais, mas se você não deixar a sabedoria das mãos de Deus, talvez você colocará essa enferrujada que é a tua vida na mão de alguém que não saberá fazer direito. Sabe, meus queridos, li uma certa meditação que diz o seguinte: mas quando se submete para ser como um barro nas mãos do oleiro, Deus transforma o homem num vaso para a honra. O barro submete-se à moldagem. Se Deus tiver permissão, Ele vai transformar como um vaso de honra. Você precisa deixar a tua vida ser transformada pelo Senhor Jesus Cristo. É necessário ficarmos, às vezes, irmãos, em pedaços, mas nas mãos de Deus, não nas garras de Satanás, não nas mãos de uma pessoa que te traiu. Nossa vida tem que ser colocada nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos nessa manhã que, em meio à apostasia nacional, Jeremias preferiu obedecer e ouvir a voz de Deus. Nós vimos que o oleiro, a sua função é preparar o jarro. Nós percebemos também que o oleiro estava envolvido na forma de transformar aquele barro. E quando esse quebrou, ele estava pronto para poder transformar. A palavra de Deus diz o seguinte: não podereis eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Nesta manhã Deus tem um apelo para cada um de nós. Eu não sei se você tem dado permissão para Deus dirigir os negócios da sua vida, ou os planos futuros da sua vida. Mas nós, como igreja de sétimo dia, não deixamos Deus resolver a nossa vida. Muitas vezes nós tomaremos caminhos estranhos que Deus não planejou para essa igreja, que Deus também não planejou para a sua vida. Li agora recentemente, essa semana, que foi colocado um vaso à venda. O vaso mais caro até o último dia. Esse vaso é um vaso de porcelana do período do século XIV, da dinastia Ming. E o milionário que comprou pagou 10 milhões e 900 mil reais. Como que um homem paga tão caro por uma peça um pouquinho maior do que essa aqui? De repente, quase o mesmo material. Eu quero dizer para você que você é mais precioso do que esse barro do 14º século. Porque você não foi feito por mão de homens. Se você é criacionista, e deve ser criacionista para ser um crente, você foi feito pelas mãos de Deus. Amém. Deus, quando elaborou você, quando Deus planejou você, Ele não planejou para você ser quebrado. Ele não planejou que você tivesse impureza na sua vida. Deus não planejou que você pudesse se quebrar. Deus estruturou você com a sua própria imagem.